Bom, pessoal, chegamos ao módulo 7, onde a gente vai falar sobre configurações de rede. Tá? A gente sabe que nosso sistema, principalmente hoje em dia, né, a gente tem muita coisa voltada para rede, para comunicação. Então, nossos dispositivos estão muito conectados. Tá? Vocês podem perceber aqui que o meu notebook, por exemplo, eu estou conectado a uma rede chamada Hackerspace NA, que é a rede Wi-Fi, tá? Do qual eu estou utilizando aqui. Eu posso verificar as informações de conexões, por exemplo, etc. Todos os meus endereçamentos, etc. Das minhas conexões. Tá? Isso é bacana. Então é bacana eu saber essa questão de endereçamento, assim sucessivamente. Até porque, tá? Se a gente for trabalhar dentro da área de segurança da informação, a gente tem que conhecer sobre redes de computadores, sobre protocolos de rede. Isso que são características fundamentais para a gente entender como funciona as nossas redes. De antemão, eu quero falar para você que a comunicação em rede ela funciona através de 3 caras que você tem que lembrar. Primeiro item se diz respeito ao endereçamento, que é esse cara que você está vendo aqui, por exemplo. Eu vou falar sobre endereçamento já. Tá? Outro cara, deixa eu terminar aqui para lembrar você que, por exemplo, eu tenho número 1, base de comunicação. Eu tenho endereço. 2, protocolo. E eu vou deixar como número 3 aqui, porta. Tá? Então toda comunicação precisa dessa base. Ou eu preciso ter um endereço, eu tenho que ter um protocolo atrelado, eu preciso ter uma porta. Tá? O endereço é o conhecidíssimo endereço IP. Tá? Que eu vou mostrar suas classes já para vocês, só para a gente ter uma revisão rápida aqui por funcionamento de endereços IP. O protocolo, esse cara aqui, protocolo, eu vou chamar esse cara de regras, tá? Regras de comunicação. Então o protocolo é que diz como que aquela comunicação vai funcionar, o que ela vai carregar entre as máquinas, dispositivos e equipamentos. E a porta, tá? Eu vou chamar esse cara de separador, porque a porta vai separar o que é para determinado aplicativo, o que é para outro aplicativo e assim sucessivamente, tá? Quando a comunicação ela sai de uma máquina para outra, ela tem uma comunicação da máquina respectivamente, mas ela não sabe dentro da máquina para onde ela vai. Aí onde entra a porta para fazer esse tipo de separação, tá? Eu tenho porta origem, tá? E porta destino na comunicação, tá? Por exemplo, eu quero me comunicar entre máquina A e máquina B, tá? Então máquina A precisa o que? De endereçamento, protocolo e porta, tá? O que a máquina B precisa? Máquina B também vai precisar de endereçamento, protocolo e porta, tá? E assim eu manter a comunicação entre os dois equipamentos ou dispositivos ou computadores e por aí vai, tá? Eu tenho no total 65.535 portas, ou seja, muita porta para ser utilizada, tá? As portas de 1 até 1024 geralmente são portas reservadas, tá, para gerenciamento de rede. Claro que isso pode ser mudado, né? Eu tenho portas padrões homologadas, mas isso pode ser mudado, tá? Diante desse resumo aí, só para a gente ter uma noção, tá? Esse mini resumo, para a gente lembrar um pouquinho sobre essa ideia de comunicação de rede. Então é o seguinte, a rede de computador, eu tenho que cada computador tem suas características, como placas e endereços de rede, acessivamente, e todo sistema, por exemplo, como Linux, tem que se basear nessas características para se comunicar, tá? Então é preciso necessário dos protocolos, que são as regras. Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Se você não conhece muitos protocolos, eu recomendo a você a ler os livros, por exemplo, do André Tonebal, Redes de Computadores. André Tonebal, se eu tiver escrito errado aí você corrige depois, ou o livro do Kurose, tá? Opa, é com K, Kurose,
Tá? São ótimos livros para você estar lendo e você está aprendendo um pouquinho mais sobre redes. Tá? Então, se você quiser aprender mais um pouquinho sobre o que a gente está falando aqui, recomendação esses dois livros aí. Tá? Então, para configurar nosso Linux, eu preciso de alguns comandos e alguns arquivos para fazer esse tipo de configuração. Tá? Dentro de um ambiente de rede de computadores, o Linux é muito utilizado. E isso mesmo. Tá? O Linux é dito como sistemas rápidos de controle de rede. Tá? Porque os seus protocolos de comunicação têm um tempo de resposta quase que metade dele mais rápido, ou seja, 50% mais rápido do que os demais sistemas. Tá? Então, toda máquina Unix, por exemplo, é bem mais rápida porque ele tem um tempo de resposta mais rápido dentro do seu núcleo de sistema. Então, é muito bom utilizar Linux para rede. Sem falar da sua segurança também. Tá? Eu coloquei um exemplo aqui de uma rede, por exemplo, posso ter uma rede com Linux, com servidor, tanto como servidor como desktop. Tá? Eu já tive exemplo de empresas que utilizam Linux como servidor e desktop, mas tem exemplos de empresas que utilizam servidores Windows, por exemplo, e máquinas com Linux. Então vai variar aí, tá? Mas sempre é bom utilizar os Linux em qualquer lugar. Ele é pronto para utilizar tanto quanto no servidor, como tanto quanto nos computadores, tá? A configuração básica que eu preciso fazer, tá? É isso aqui que eu preciso no nosso sistema Linux aí. Tá? Vou aumentar aqui para você ver e entender direitinho. Tá? O que eu preciso fazer configuração no meu sistema? Na verdade, todo o sistema você vai precisar disso aqui. Endereçamento, máscara para definir as redes e subredes. Eu vou precisar de um gateway, do DNS para resolver os nomes e assim sucessivamente. Tá? O endereço IP é aquele cara que é reservado daquela minha máquina, a identificação daquela minha máquina na rede. A máscara vai me dizer o que é a rede, o que é subrede, o que é máquina, o que etc. Vai a separação isso aí, por isso que é chamado de máscara. O gateway é aquele cara que vai me levar para uma outra rede. Tá? Por exemplo, eu posso ter uma rede que só tem IP e máscara, mas essa rede é local. Então, quando eu insiro um gateway na minha rede, o endereço IP do gateway, tá? Essa rede, o endereço que tiver no gateway é o cara responsável para me levar para outra rede. Tá? Eu tenho aqui o meu endereço IP, por exemplo. Tá? Não vou me hackear não, viu? O endereço aqui é local, não tem problema. Eu tenho o endereço broadcast. O endereço broadcast é o endereço onde ele envia pacotes para todos os elementos da rede. Então ele precisa de vez em quando fazer isso para verificar algumas configurações. Eu tenho a máscara. Tá? O broadcast geralmente é automático, tá, gente? Tá? Mas ele está aqui sendo mostrado, mas geralmente é automático. Máscara de subrede. Tá? Então vai separar o que é rede e o que é subrede. Por exemplo, onde tiver 255, esse cara do meu IP aqui, ele está indicando como rede 255, 255. Então os três primeiros carinhas da minha rede é 255, ou seja, eu estou identificando a minha rede. Esse zero aqui significa que são as estações, que são variáveis aqui. Aí eu tenho o gateway. No Linux, o gateway é chamado de rota padrão. Se você usou muito Windows ou está utilizando o Windows para estudar o nosso curso e você já configurou algumas redes, você percebeu que, cara, eu preciso configurar o gateway da rede. Mas no Linux isso é chamado de rota padrão ou uma rota. Tá? O gateway é uma rota, é um novo tipo de rota que nossos pacotes de rede vão trafegar. Tá? Ou seja, o gateway ou a rota é o cara que recebe a comunicação da rede, respectivamente, é uma máquina pronta para isso, e um equipamento que me leva para outras redes. Tá? Então tem que ter ciência disso também. E eu preciso, claro, do DNS para fazer essas configurações. Tá? Pode ser primeiro, segundo e assim sucessivamente. Certo? Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço a configuração de rede. Mas antes, vamos prestar atenção aqui um pouquinho. Eu tenho classes de IP, tá? Que é o endereço da rede. Eu tenho, por exemplo, classe A, classe B e C. E dentro da classe A, B, C, eu tenho os endereços respectivamente que são reservados para a rede local. Tá? Se você está assistindo esse vídeo agora e verificar o seu endereço IP, se você está assistindo esse Linux, esse curso na sua casa, na sua rede Wi-Fi local, eu tenho quase certeza que você pegou um desses três endereços aí, porque são endereços de redes locais, tá? Reservados. Então, a maioria das vezes você vai tratar desses três tipos de endereços aí, ou 10, ou 172.16, que é mais raro, classe B. Entre a classe A e C são as mais populares. Ou você está usando 10 alguma coisa, ou 92.168 alguma coisa.
tá? Então eu já deixei de cara esse cara aí, tá? Eu tenho aqui o host, significa a máquina da rede. Rede é a nossa rede, respectivamente. Aí eu tenho o broadcast, é o cara que pode usar uma máquina para enviar mensagem para todas as outras, tá? Então é o seguinte, vamos trabalhar como é que configura a rede no meu Linux. Primeiro, tá aqui, ó, todas as configurações. Vou sair aqui. Deixa eu sair aqui, por exemplo. Beleza. Para verificar como é que está a minha rede, é o seguinte. Você vai usar duas opções. Primeiro, o ifconfig, tá? Isso para versões antigas do Linux. Por que eu estou dizendo isso? O ifconfig é largamente utilizado. Talvez se você já brincou um pouquinho de Linux durante o curso ou antes do curso, você percebeu que o ifconfig, você já ouviu falar do ifconfig, é muito utilizado. Mas o ifconfig é um pacote que ultimamente está sendo desatualizado, ou seja, ele está sendo trocado por outro cara, que é o comando chamado simplesmente de IP mesmo, tá? Por exemplo, IP, ó, é o comando que está sendo trocado. IP-A, por exemplo, ele vai mostrar todas as configurações de rede, por exemplo, tá? Então, se você ouviu falar do ifconfig, tá certo, não tem problema, ele pode ser utilizado. Mas algumas distribuições estão retirando o ifconfig. É muito popular usar o ifconfig, beleza. Mas se você abrir o ifconfig aí, ele não abrir comando desconhecido, por exemplo, não abrir para você, não se preocupe, tá? Você pode instalar o comando do ifconfig, não tem problema, tá? Você vai instalar esse cara aqui, apt. Eu vou falar na frente também sobre como você faz a instalação no seu sistema, tá? Se você quer o ifconfig, por exemplo, que é o que eu vou trabalhar aqui nas aulas, apt install. Opa, eu pesquisei aqui, esqueci o nome aqui, pessoal. Aqui, iproot 2, apt install iproot 2. Pronto, você instalando esse cara aqui, ele vai instalar o ifconfig para você. Caso você não tenha o ifconfig, você vai trocar o ifconfig por IP, tá? É muito simples também. IP, por exemplo, mostra para mim todos os endereços. Ele vai mostrar para mim, tá? Mas por enquanto eu vou usar o ifconfig. Tá? Ainda está sendo largamente utilizado e ele é bem mais didático para fazer o aprendizado. Então o comando para me saber a configuração da rede, ifconfig. Olha que bacana. Então ele me mostra aqui três coisas. Preste bastante atenção. Toda placa de rede no Linux eu chamo de interface. Então todas as vezes que eu falar de interface, eu estou falando da placa de rede do Linux. Aqui ele mostrou três interfaces. Uma que tem esse nome, outra que tem esse nome e outra que tem esse nome. Sim, no Linux ele dá nome para a interface. Professor, mas o Windows também dá nome. Sim, conexão local, por exemplo, tá? Mas aqui no Linux os nomes podem variar, pessoal. Então, sempre que você for fazer qualquer tipo de configuração e etc, que pedir o nome da interface, coloca o comando ifconfig e verifique o nome da sua interface. Isso pode variar, tá? Esses são os nomes das minhas interfaces que você está vendo aí, mas pode ser que o nome da sua interface seja outro, tá? Então verifique, cuidado isso aí, tá? Então com o comando ifconfig eu vi que eu tenho três interfaces. A primeira delas, e sempre vai ser a primeira, é a placa ou interface de cabo de rede, tá? Cabo de rede. Vocês percebam que eu não tenho nada conectado, porque não tem endereço IP aí. Eu vou explicar cada linha dessa aí para você, não se preocupe. Eu tenho aqui LO. Essa interface chamada LO aqui é a interface de loopback, ou seja, o endereço da sua própria máquina. Sim, mesmo que sua máquina não esteja trabalhando em rede nenhuma, ela tem um IP local dela mesma, tá? Que é representado pela interface LO, tá? E eu tenho interface de redes Wi-Fi. Se você está usando notebook, você vai ter essas três interfaces por padrão. Se você estiver usando um computador, um servidor, por exemplo, provavelmente ele só mostra a interface de cabo de rede, tá? Olha só, então eu tenho aí, ó, a minha interface, tá? E quando ele é visualizado, o ifconfig, ele mostra aí o nome da interface e as características dela, tá? Eu vou mostrar pela rede Wi-Fi, que é a rede que eu estou conectado aqui, que é esse cara aí. Por exemplo, WLP3S0 é o nome da minha interface, tá? As flags, até agora foi 4.063 flags. Flags são um mecanismo de comunicação do protocolo, tá?
Se você for entrar a fundo aqui, você vai perceber que isso aqui flag significa bandeira, então é a sinalização do protocolo. Então foi mais de 4.000 sinalizações, por exemplo, tá? Isso pode variar de acordo com o uso aí do seu sistema, tá? Aí eu tenho o up, ou seja, está ativo, está fazendo broadcast, está rodando e está fazendo o que eu chamo de multicast também. O que é multicast? Tá? Eu envio para muitos, tá? Multicast para vários, para todo mundo, tá? Muita gente, perdão, para todo mundo, para muitos. Então minha placa está ativa, está rodando, está fazendo broadcast para todo mundo e está fazendo para muitos também. Eu tenho aqui MTU 1500, que é o tamanho do meu pacotinho. Toda a rede, pessoal, funciona através de pacotes, tá? Eu recomendo para você estudar mais a questão de rede de computadores, por exemplo. Você pode ir no YouTube e pesquisar um vídeo, por exemplo. Você pode pesquisar um vídeo chamado A História da Internet. Por exemplo, vou lhe encaminhar aqui lhe recomendar um livro, um vídeo para você acompanhar muito bem essa história de internet. Internet History, acho que é assim. Esse cara aqui, ó, History of Internet. Esse é um vídeo que eu recomendo para você estar analisando, tá? Ele tem versões legendadas. É um vídeo muito bom que vai explicar para você questões dos protocolos, etc. Certo? Aí eu tenho aqui, pessoal, o MTU. O que é o MTU? É o tamanho máximo de pacote. Toda a rede é baseada por pacote, certo? Então eu envio o pacotinho para uma máquina e essa máquina envia o pacotinho para outra máquina e assim sucessivamente. Então é assim que as redes funcionam, um enviando pacotinho para outra, tá? Então esses pacotes tem que ter um tamanho de pacote, tá? E tá aí o tamanho deles, 1500 é o tamanho do nosso pacotinho. Então o número que tiver aqui, se você está vendo isso no seu computador, no roteador sem fio, etc., ou no equipamento de rede, é o tamanho máximo do pacote, Maximum Transfer Unit, unidade máxima de transferência. Aqui na segunda linha eu tenho o INET, que é o meu endereço IP. Aqui eu tenho a máscara de rede. Eu tenho o endereço de broadcast que está aqui. Ok. Eu tenho o endereço IPv6. Tá? Eu tenho o endereço de hardware. Certo? E a questão da taxa de média de transferência que ele tem, TXKLAN. E no mais, ele tem aqui algumas estatísticas de tráfego. Por exemplo, eu estou recebendo 173 megas até agora. Estou transferindo 24 megas. Tá? Então são estatísticas da rede. Se você usar o comando IPA para mostrar todos eles, ele também vai mostrar da mesma forma, só que ele vai começar com a interface loopback e as outras características também, tá? Então esse é o comando para você aprender como que você pode verificar o endereço IP da sua máquina usando o Linux. Certo, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos configurar a nossa rede, tá? Eu posso simplificar também. Se eu sei o nome da minha interface, eu posso utilizar ela junto com o meu comando. Por exemplo, ifconfig, o nome da minha interface. Ele só vai mostrar, visualizar para mim a interface respectivamente que eu quero, tá? Eu quero lhe dar uma nota aqui, importante. Você pode configurar a rede via o terminal, via OK, também pode. Você pode configurar a rede via interface gráfica, também pode. Tá aqui, configuração IPv4, manual e adicionar os endereçamentos. Posso fazer isso? Pode. Só que é o seguinte, tudo que você fizer via terminal vai sobressair o que está via interface gráfica, tá? Então o terminal manda na interface gráfica. Toda configuração que você faz no terminal, na interface pelo terminal, se sobressai do que você faz na interface gráfica, tá? Então é bom você sempre configurar via terminal, tá? Certo? Então aprendemos que eu tenho o comando ifconfig e eu tenho também uma sequência de passos para configurar a nossa rede, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, ifconfig até H0
E eu tenho espaços argumentos, que pode colocar, por exemplo, down ou up para ativar ou desativar a interface de rede. Tá? Aí config, eu tenho uma interface. Eu posso copiar aqui ela, porque o nome é grande. Ctrl Shift C. Eu copio lá. Ctrl Shift V eu colo. Então if config. Mostra a interface para mim. Só que eu vou derrubar a minha interface. Down. Ou seja, derruba ela. If config. Tá vendo? Percebam que ela subiu agora. Ela sumiu, minha interface sumiu. O que eu vou fazer? Vou dar um up nela. If config novamente. E pronto. Ela voltou. Então eu posso ativar e desativar a interface. Tá? Vamos configurar uma rede aqui. Para você saber como eu configuro uma rede. Ou a nossa máquina. Para utilizar no dia a dia. Por exemplo. Tá? Você pode configurar via automaticamente. Ou via manual. Tá? Por exemplo, vamos supor que você quer configurar essa rede Wi-Fi esse endereço automático. O que você vai fazer? Você vai usar o comando dhclient, tá? Com o comando dhcp para buscar configurações automáticas de rede. Tá? Então eu vou colocar aqui o endereço da minha placa de rede sem fio. Então o que eu estou dizendo com esse comando? Vai no roteador, vai no gateway da rede, ou no servidor dhcp e me dá aí o endereço IP, porque eu estou sem endereço IP. O que ele vai fazer? Ele vai atrás para mim e procura e visualiza para mim, tá? Vocês perceberam que esse cara já existe, é claro, que ele mostrou aí para mim, porque eu já estou configurado, tá? Não tem problema. É muito importante, esse comando só vai funcionar verdadeiramente se você tiver endereços automáticos, um servidor de endereços automáticos na rede. Porque é ele que vai te dar as configurações de endereço automático, tá? Isso é uma maneira de você configurar automaticamente, é bem simples, né? Mas vamos aprender a configurar manualmente, tá? Eu coloquei aqui no terminal como você faz a configuração. Como é que é a sintaxe? Primeiro o comando ifconfig, espaço, a sua interface, espaço, o endereço IP que você quer, espaço, netmask, para você definir a máscara, espaço, a máscara que você quer, tá? Então vamos lá, ifconfig. Digamos que eu quero a minha rede cabeada. Então, primeiro eu vou mostrar só a minha rede, o endereço, se minha rede cabeada tem endereço. Não tem, tá? Então eu vou configurar aqui. Eu quero que essa placa tenha esse endereço, que tenha essa máscara aqui, tá? Vou dar um enter. Ele demonstrou uma mensagem de erro, então eu vou verificar se está ok. Opa, percebe que tem uma diferença. Antes não tinha essa linha e net aqui, agora tem, olha só, respectivamente com o endereço IP que eu setei, tá? Claro que é um endereço IP fictício, eu não tenho comunicação direta com esse cara agora. É só para mostrar para vocês que eu estou conectado via Wi-Fi, que eu não estou conectado via cabo, só para vocês prestarem atenção. Então eu tenho 10.00.100, que é o meu endereço IP da rede cabeada. Olha que bacana, já configurei bem rápido, né? Eu estou sendo bem direto com vocês, pessoal. Claro que rede de computadores abrange muitas outras coisas, tá? Mas estou sendo bem direto para você aprender a configurar e já sair com o seu Linux pronto funcionando. Beleza, tá aí o endereço IP. Então eu preciso de IP, máscara, gateway, que no caso do Linux é a rota, e DNS. Eu preciso dessas coisas para minha máquina estar na rede, tá? IP e máscara eu já coloquei, então falta o gateway e o DNS. O gateway é o seguinte, é o comando route. O comando route ele vai mostrar para você ou o comando IP espaço R, tá? Ou o comando route para visualizar para você o gateway da rede. E eu vou usar o comando route, que é o mais utilizado, tá? Eu dei o comando route, ele falou para mim, ó, cara, tu tem um gateway. Tu tem um gateway aqui, tá? E esse cara aqui tá funcionando. Só que ele não me deu o IP do gateway. Para facilitar, eu vou usar o comando que eu recomendo você decorar esse comando para você saber o gateway da rede, tá? E quando você tiver sem internet, você vai testar em cima desse comando de rede aí e procurar saber se ele está ok com esse cara. Por exemplo, eu posso usar um comando ping de teste de controle de mensagem, 1.1. Olha que bacana. Pronto, eu tenho Ctrl C para sair. O comando ping é o controle de teste de mensagem de rede, tá? Só para saber se a máquina não está ligada, mas que ele está enviando e recebendo mensagens, tá? O pessoal confunde o ping. Mas beleza. Então tem conectividade. Ele mostrou para mim, está aqui, ó. Tem o tempo de vida e o tempo de envio e resposta
da minha comunicação com o roteadorzinho, nesse caso aqui, que é o meu gateway aqui, tá? Então tá ok. Então, como é que eu sei a minha rota? Route espaço traço N. Quem é a rota? É o gateway, tá? Eu posso adicionar a rota manualmente? Pode. Esse é o comando que eu vou passar para você, tá? Na verdade está aqui nos slides. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, que eu vou adicionar uma rota, um gateway, para aquele IP específico que eu preciso naquela interface que eu falei para vocês. Deixa eu limpar a tela aqui. Então eu adicionei esse endereço IP aí, correto? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar agora a rota route, qual o comando? add, adiciona para mim uma rota padrão, chama ela de gateway 10.0.0.1 nessa interface aqui. Olha que bacana, deixa eu ir para os slides lá. Eu setei esse endereçamento nesse comando aqui de exemplo e vou colocar um gateway para esse cara, tá? Vou dar um enter aqui, beleza. Vou botar route-n, olha que bacana, ele já apareceu aqui como roteador na interface cabeada respectivamente, tá? Se você quiser deletar, se não me engano, acho que é o comando del. Pronto, aí. Traço N, pronto, você acabou de adicionar e deletar um gateway no seu Linux, tá? Muito cuidado quando você estiver fazendo esse teste aí no seu sistema, que a sua internet pode cair, porque você pode estar trocando o gateway, tá? O gateway é aquele cara que nos dá a internet, certo? Então agora eu já tenho IP ok, máscara ok, gateway ok, falta agora o DNS. O DNS, pessoal, eu preciso que vocês prestem atenção, porque o DNS nada mais nada menos que a configuração de um arquivo. Então o DNS, ele extrai um arquivo. Quem é o DNS? É o cara que vai resolver os nomes para mim, né? Que vai lá no site, sei lá, escolahacker.com.br e vai trazer o IP desse cara, porque tudo funciona por IP. O DNS nos ajuda a resolver os nomes pra gente, tá? Então como é que eu configuro o DNS? Simples. Você vai usar o editor de texto. Como falei para vocês, todo arquivo de configuração eu tenho que abrir um editor de texto. Onde é que está o arquivo? /etc resolve.conf, tá? Então, arquivo de resolução de nomes, né? Por isso que o nome dele é resolve.conf, tá? Então, vou abrir esse cara. Ele tem aí, tem todos os vamos dizer assim, um leia-me, para você ler direitinho o que está acontecendo com esse cara, tá? E lá no final, finalmente, ele tem a configuração. Como é que é a sintaxe da configuração do meu DNS? Simples, você vai colocar name server antes, depois, espaço, o nome o IP do teu DNS, tá? Name server, espaço, o IP que eu quero. Nesse caso, eu estou utilizando o IP 1.1.1.1, que é o site que é muito bom, esse endereço de site aí, tá? Porque nos dá aí a configuração de segurança da nossa rede, tá? Eu estou configurando aqui para você. Eu acho que é porque eu estou configurando aqui com vocês e caiu aqui. Deixa eu acessar aqui novamente, beleza? Estava fazendo os testes aí, caiu, tá? Deixa eu ver se ele abre para mim. Ainda não, né? Como eu falei para vocês, essas configurações que a gente faz, infelizmente, podem derrubar a nossa rede mesmo, tá? Deixa eu colocar outro DNS aqui para ver se ele abre para mim. Ah, tá. Seguinte, vou colocar ele aqui de novo. É só um teste, tá, pessoal? Deixa eu testar outro site aqui, por exemplo. Ok. Na verdade, esse site mesmo que não está abrindo, né? Queria mostrar esse site para vocês, DNS aí, que é muito bacana esse site. Infelizmente ele não está abrindo aqui. Deixa eu testar ele aqui direto. Ah, tá. Não está abrindo aqui no meu caso, tá? Não consigo localizar. Mas você pode testar 1.1.1.1 endereço e um site. Tem um DNS que é um DNS muito utilizado aí de proteção de rede. Você pode usar esse cara aí ou o tipo de DNS. É muito importante você escolher bem o seu DNS. Eu recomendo você utilizar sempre o DNS 1.1.1.1,
Aqui vai lhe proteger contra muitos ataques na internet, tá? Pena que o site não conseguiu resolver esse endereçamento para mim, tá? Mas não tem problema não. Ok. Então, essa é a sintaxe. Se você quiser colocar, por exemplo, outro endereço DNS, qualquer um que seja, você vai inserir respectivamente os DNS aí, tá? E fazer os testes respectivamente, tá? Beleza, essa é a configuração de DNS, por exemplo, tá? Ou seja, você utilizar, o site não está abrindo mesmo, é uma pena. Tá aí, abriu o site, ok. Então essa é a configuração de DNS. Você abre esse arquivo etcresolve.conf, insere seus IPs DNS lá, do DNS, do servidor DNS. É só fechar o arquivo, não precisa fazer mais nada, fecha o arquivo de configuração, ele pronto, ele vai configurar o DNS para você, tá? E eu coloquei aqui isso aqui para você se ligar aí e fazer os testes de configuração. Primeiro eu configuro o IP, depois o gateway, tá? E finalmente o DNS, tá? E nesse arquivo aí. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, se você quiser configurar automaticamente, como eu disse para vocês, que é o DH Client, tá? Que você pode, se a sua rede for endereço IP automático, você quer renovar tudo isso aí, que você fez, DH Client, -R, você vai retirar o endereço automático, por exemplo. Para renovar, é só o DH Client, espaço, nome da interface, ele renova isso para você, tá? Mas você pergunta, poxa, mas é complicado eu estar o tempo todo colocando essas configurações de rede, né? Linha por linha, etc. Vários comandos e tal, e tal, e tal. Tem muita gente que já está acostumado, mas tem gente, tá, que pode utilizar um arquivo. Então tem um arquivo só que você pode colocar tudo isso de uma vez só e testar a configuração da sua rede, tá? Que é o arquivo interfaces. Tá? Eu vou abrir aqui para você, ó, PC Network, tá? Interfaces, tá aí, ó. Nesse arquivo você coloca todas as configurações de uma vez só, IP, mask, gateway, DNS, pronto, tá? Salva esse arquivo e reinicia o computador, pronto, esse cara já vai estar configurado perfeitamente. Vale lembrar que você tem que tomar cuidado, que tudo que está no interface vai substituir a partir que a máquina seja reiniciada, tá? Então toda configuração que você fizer ele vai ser substituído para que está dentro do interface, tá? Como é que funciona a sintaxe? Eu coloquei aqui embaixo, ó. Olha só. Se você quer setar as configurações da sua placa de rede, vamos supor que o nome dela seja TH1. Então você vai escrever auto é TH1 aqui. Por exemplo, auto, o nome da minha interface é essa. E face, o nome da minha interface. Eu estou dizendo que essa minha interface ela é estática, ou seja, ela é manual, tá? Se não, você colocaria DHCP aqui, só que ela é estática, tá? Ou auto, se não me engano, você pode usar também. Static. Aí o endereço de IP que você quer é 10.0.0.100. A máscara que você quer é 255.255. Por exemplo, o gateway você pode setar aqui direto 10.0.0.1. DNS, name servers, por exemplo, você pode configurar assim. Olha que bacana. Você salva esse arquivo, reinicia sua máquina, tá? Pronto. Você pode até comentar aqui, ó, configuração da internet. Pronto, salvou aqui o arquivo, ó, beleza, tá? Então você pode configurar dessa forma. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem servidores, por exemplo, que é muito bom você setar os endereços manuais para o servidor ficar sempre ativo, tá? Então você seta as configurações manualmente aqui no arquivo interfaces no seu servidor, por exemplo. Ele sempre, quando ele reinicializar, ele vai pegar o arquivo de interfaces e vai visualizar para você, tá? Eu vou comentar aqui as linhas porque para mim é o meu notebook, então eu não preciso disso, mas se for o seu servidor, etc, você coloca tudo aí, tá? Então é assim que você faz. Aí eu coloquei aqui em cima, se sua placa de rede for automática, você coloca lá, ao invés de estático, você bota DHCP, tá? E assim sucessivamente. Você pode configurar várias placas aí, tá? Então é muito bom você usar o arquivo
/etc network interface, tá? E eu coloquei aqui, pessoal, alguns comandos para você treinar, né? Para você treinar aí na rede, tá? Por exemplo, eu posso usar o comando ping para testar a conectividade, eu posso usar o IP ou o site, por exemplo. Eu posso usar o comando dig e um site para ele analisar o servidor DNS para mim. Eu posso traçar a rota até o site, tá? Então ele vai por onde meu pacote de rede passar, ele vai visualizar para mim. Eu posso analisar informações detalhadas do servidor ou do site, por exemplo, usando o comando whois, tá? Eu posso setar o nome da máquina utilizando o comando hostname, tá? Eu posso setar também. Mais comandos que eu passei aqui, por exemplo, host, espaço, o endereço, o site, por exemplo, ele vai trazer o IP do site, etc, algumas características diretas do site, tá? E para mim saber todas as conexões de rede, estatísticas, rotas, etc, eu vou usar o comando netstat, tá? Então, esse comando netstat eu tenho que mostrar esse comando porque é um comando muito bom, que eu mostro aí os network status, né? Tem a abreviação de network status. Então netstat, muito bacana netstat. Vou dar só ele aqui direto aqui, ó. Olha que bacana. Ele mostra para você todas as conexões ativas agora. Olha que bacana, tá? Então é bacana, muito bacana utilizar o comando netstat para você saber o que está acontecendo no seu sistema, tá? Por exemplo, eu quero usar o comando netstat, mostra para mim todos os protocolos ou todas as conexões, resolve os nomes para mim, ou seja, só mostra IP, mostra o TCP, mostra o UDP e mostra os protocolos, tá? Então eu posso falar o seguinte: atump, por exemplo, netstat atump, enter. Então olha que bacana, ele vai visualizar para mim, ó, aqui o comando que eu dei aqui em cima. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Aqui o comando que eu dei. Ele mostra para mim o endereço local, o endereço remoto e o estado da comunicação, tá? Com esse comando você pode saber, por exemplo, se sua máquina está sendo invadida, se tem algum IP acessando a sua máquina indevido aí na rede local, por exemplo. Todas as conexões, como todas as conexões são mostradas nesse comando, você vai saber direitinho se alguém está acessando a sua máquina, tá? Certo, pessoal? Assim, a aula foi longa, cheia de detalhes, tá? Então eu recomendo você treinar muito, tá? Treine esses comandos, principalmente esses últimos comandos aqui. Treine fazer configurações de rede nas suas máquinas, nos seus computadores. Faça uma rede, por exemplo, teste com várias outras máquinas. Ficava legal testar isso aí, pingar direitinho para ver se está tudo conectando, tá? Sobre redes é vasto o conteúdo, é importante você estudar também sobre essas ideias, sobre a base de conexões de rede, para você configurar as coisas direitinho, tá? Eu coloquei aqui embaixo, em vários momentos você vai usar essas ferramentas. Eu uso todos esses slides de configuração de rede, foram comandos que eu uso praticamente no dia a dia, tá? Por exemplo, poxa, eu quero saber o host, eu quero saber da Globo.com. Esse primeiro comando está nos slides aí. Aí ele vai mostrar o IP do site, por exemplo, tá? Eu quero perguntar quem é a Globo.com. Deixa eu melhorar aqui, ó. Quem é a Globo.com, tá? Então ele pergunta lá e vai trazer. Claro que alguns não vou mostrar para você, né? .com.br, né? Não, aí pronto, ele mostrou para mim todas as informações do Globo.com, tá? E assim sucessivamente. Use esses comandos, teste esses comandos para você ficar fera aí, tá? Então é isso, pessoal. Revise todos esses comandos, faça algumas configurações de rede, tá? E agora nós terminamos o módulo, tá, de configuração de rede. Então a partir do próximo módulo nós vamos falar sobre tratamento de hardware. Vamos falar sobre hardware direitinho, sobre peças, etc. Como é que eu posso verificar as estações de hardware, como é que está o hardware do meu computador no Linux, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.